2024, será que é esse monstro mesmo? Ou será que tem muita gente aí falando algumas coisas que, claro, é a opinião de cada um, a gente respeita isso aqui, mas agora eu estou gravando esse vídeo para passar para vocês uma visão da minha opinião sobre o que foi o Enem de Química, né, em 2024. Galera, para mim, vamos lá, o Enem 2024 não foi uma prova simples, tá? Não foi uma prova fácil, perdão, mas eu acredito que possa ter sido sim uma prova simples. Não é esse bicho de sete cabeças que a galera vem falando muito. Talvez o conjunto da obra venha sendo uma prova um pouco diferente do que a gente conhece dos Enems anteriores, porém eu acredito que esse Enem, na minha visão, claro, deixando bem claro, na minha visão, ele não foi esse bicho de sete cabeças que muita gente está falando aí pela internet, falando que é o Enem mais difícil de todos. Claro, quando a gente fala sobre a visão de uma pessoa que está na escola pública, que muitas vezes não conseguiu nem ver 80, 50% desse conteúdo, realmente, essa prova, ela não era uma prova que, tipo assim, esse aluno que estava com essa preparação, às vezes, com esse probleminha, não iria conseguir fazer uma boa prova, realmente. Tinha algumas questões mais teóricas, algumas questões mais conteudistas, e o aluno precisava conhecer o conteúdo, e claro, com certos aprofundamentos, e isso iria ajudar ele sim a fazer a prova do Enem. Claro, né, para aquele aluno de escola particular, que já sentiria dificuldade, normalmente o aluno do pré, que às vezes tem assuntos ali que não conseguimos aprofundar por conta de tempo, bater conteúdo, coisa do tipo, sentiria dificuldade, quanto mais um aluno que vem de escola pública, tá? Então eu queria mostrar para vocês aqui algumas questões que eu separei para vocês verem que são questões relativamente simples que você poderia fazer com, tipo assim, com química básica, vamos dizer assim, né? Com aquela química que você com calma, respirando fundo durante a prova, você ia ver que são 4 questões que não seriam coisas de outro mundo para serem resolvidas. Lembrando, na prova do Enem são 15. Fazer 4 relativamente bem já é uma pontuação bem interessante. Então essa questão aqui do caderno amarelo, que na questão 92 fala o seguinte: o magnésio metálico utilizado em liga leve é produzido em processo que envolve várias etapas, utilizando água do mar como matéria-prima. A primeira etapa desse processo consiste na reação entre o magnésio mais 2 e o hidróxido de cálcio, que é a base, obtendo uma mistura que contém hidróxido de magnésio pouco solúvel e íons cálcio, de acordo com a equação química. O método adequado para a separação do MgOH dessa mistura é o... Galera, vamos lá. Primeiramente, você vê aí que é uma reação de simples troca. Praticamente você está trocando apenas o cálcio pelo magnésio. E uma das coisas que você pode observar aqui é que um dos produtos formados nessa reação é o próprio hidróxido de magnésio. E ele pergunta qual é o método de separação: filtração, catação, destilação, dissolução, evaporação. Galera, primeiramente, quando a gente lembra aqui do hidróxido de magnésio, praticamente qualquer hidróxido, que no caso são essas substâncias que têm OH, elas têm uma solubilidade em água dificultada, certo? Elas não são tão solúveis. A galera da família 1A até normalmente é solúvel. Lítio, sódio, potássio. Tem a sua dificuldade? Tem, mas conseguem se dissolver com uma certa facilidade. Quando a gente fala nas famílias 2A, que é o cálcio, magnésio, berílio, bário, eles já apresentam uma solubilidade um pouco mais afetada por ser da família 2A. Então, quando a gente olha o hidróxido, lembrando que hidróxido já tem dificuldade de se dissolver, e na família 2A é mais difícil ainda, uma das opções que a gente poderia pensar era que esse magnésio aqui, você poderia até olhar aqui, ó, que o hidróxido de magnésio ele se torna o quê? Ele fica na solução no estado sólido. Ou seja, pessoal, isso aqui já é um indício que quando você vê alguma coisa em estado sólido e ele está dissolvido em algum líquido, que no caso aqui é a água do mar, a melhor opção que a gente poderia pensar seria justamente a filtração. Então, olha como era simples essa primeira questão. Questão 92 do caderno amarelo, gabarito, letra A. Beleza, turma? Vamos para mais uma, para a gente ver também o que foi cobrado nesse Enem? Esse Enem que trouxe algumas coisas bem diferentes dos convencionais, né? Algumas coisas que não apareciam há muito tempo. Então aqui, ó, essa questão 94, ela é uma questão bem interessante, porque ela diz assim, ó, a hidroxapatita, que é o Ca5, tá aí a fórmula, é um mineral constituído do esmalte do dente. Entre as diversas reações que ocorrem no meio bucal, encontra-se um equilíbrio de reações de desmineralização ou mineralização da hidroxapatita em meio aquoso, ilustrando a reação a seguir. A desmineralização está associada à fragilização do esmalte do dente e à formação de cárie, beleza? Aí ele coloca aqui o equilíbrio químico. Galera, equilíbrio químico é aquele assunto que todo ano cai no Enem. Você que vai prestar o Enem 2025, se liga nisso aí. Equilíbrio químico é carro-chefe na prova de química do Enem. Beleza? Então ele coloca aí, né? A reação em equilíbrio químico, coloca aí o processo de mineralização e desmineralização, sem muito mistério. Aqui a gente pode passar um pouquinho, né? Para depois a gente dar uma analisada. Ele diz assim, ó: o uso de creme dental
pode minimizar a perda da hidroxapatita. O quadro apresenta o agente de polimento e o pH de alguns cremes dentais comerciais. Aí ele coloca aí bicarbonato de sódio, pH, vários aí, carbonato de sódio, citrato de potássio, dióxido de silício e fosfato de cálcio, com seus respectivos pHs. Aí agora ele coloca aqui, né? Considerando o equilíbrio químico envolvido, qual creme dental promove a maior desmineralização do esmalte do dente? Galera, questãozinha que não é a primeira vez que cai na prova de química, já fazia um tempo que não caía questão sobre desmineralização. Se eu não me engano, a última vez que caiu foi em 2015, eu acho que no PPL, se eu não estiver enganado, que me vem aqui a memória. Mas quando ele fala que ele quer a que causa, preste atenção, ó, ele quer a que causa maior desmineralização, gente, me diga uma coisa, desmineralização não é quando a gente tem o problema do desgaste do dente? Então a desmineralização está dizendo que o equilíbrio tem que se deslocar para cá. E a desmineralização é algo ruim. Então a gente vê que quando uma pessoa, por exemplo, utiliza muito cigarro, toma muito café, não tem uma higiene bucal legal, ou come muita coisa ácida, como Coca-Cola, coisas desse tipo, você vê que o dente ele fica mais desgastado, ele fica mais amarelado, e isso é por conta desse efeito. E uma das coisas que causa esse efeito é o quê? É a presença do íon H+. Ou seja, se o aluno tivesse visto isso aqui, que a hidroxapatita está aqui. A hidroxapatita é um hidróxido, então tem características básicas, vamos dizer assim, para facilitar. Então você sabe que quando algo básico reage com algo ácido, eles vão reagir e vão formar alguma coisa. Normalmente, sal e água, né? Assim que a gente conhece. Então, nesse caso aqui, você poderia pensar o quê? Se a desmineralização é para lá, eu sei que eu tenho que evitar o quê? Tenho que evitar substâncias que tenham a presença de H+, ou seja, substâncias que são ácidas. Então, nesse caso aqui, o que acontece? Era só eu procurar nas minhas alternativas aqui aquela que seria mais ácido. Lembrando que quanto menor for o quê? Menor for o pH, mais ácido é a minha substância. Olha que simples. E eu acho que você aí já se ligou que a substância mais ácida que eu tenho aqui seria o quê? Seria justamente a substância aqui, ó, de número 4, que é o dióxido de silício, com 6,9. Beleza? Que não chega a ser um pH ácido, mas entre as que eu tenho, é a mais ácida presente. Então, nesse caso aqui, o dióxido de silício é a substância que eu deveria marcar. Alternativa correta da minha questão, alternativa D, de dado. Ou seja, tá vendo que é uma questão que mais assusta do que é difícil? Beleza? Entendemos essa daqui? Vamos para mais uma? Olha só, mais uma questão que é clássica na prova do Enem, que é essa daqui, ó. Vamos subir aqui. Vamos aqui agora para a questão 98. Essa questão 98 diz o seguinte: as placas que indicam a saída de emergência brilham no escuro, pois apresentam substâncias que fosforescem na cor amarela esverdeada após a exposição de luz em ambiente, conforme a figura. Aí tá aqui, ó. Isso aqui acontece quando a gente tá andando de carro, né, galera? Você tá andando com o seu carro, com um carro de painho, maninha. Você sabe que quando a gente passa por uma placa e o farol do carro bate na placa, ela meio que tem um brilho. E depois que o carro passa, ela se apaga. É porque ocorreu uma excitação dos elétrons, né, das substâncias, daquela tinta que é preparada especialmente para produzir aquela placa. O mesmo é o que está acontecendo aqui. Aí ele fala o quê? Que são normalmente a gente chama de substâncias fotossensíveis, né? Esse fenômeno ocorre pela presença do sulfeto de zinco dopado de prata ou cobre na superfície da placa. O aparecimento do brilho nessas condições ocorre em consequência da, galera, colisão interatômica? Não. A gente sabe que essa ideia, né, só relembrando aqui uma coisa, que você já poderia matar essa questão, é uma questão que envolve conceitos de modelo atômico. E a gente sabe que essa ideia de alguma coisa, quando é excitada por uma energia, produzir algum tipo de brilho ou algum tipo de cor, é por causa daquela ideia do salto quântico que a gente aprende lá no modelo de Bohr, né? Assim, então o que fica aqui pra gente seria o quê? Colisão interatômica? Não, não tem relação, né, com isso aqui. Coloração dos átomos? Não, pelo amor de Deus, né? Isso aqui já foi até um tema de questão do Enem bem antigo, mas não é o caso aqui. É o que a galera acreditava antigamente, né? Que o ouro era amarelo porque os átomos são amarelos. Mas não é assim. Letra C, transição eletrônica. É exatamente. Gabarito correto da nossa questão seria a letra C. É só a gente lembrar o quê? Que quando a gente tem o átomo, que a gente está estudando o átomo lá em Bohr, a gente sabe que o átomo ele tem mais ou menos essa cara aqui, e quando ele é excitado, ele acaba saindo de uma camada de menor energia e vai para uma camada de maior energia. Só que quando ele volta para sua camada de origem, ele acaba emitindo o que a gente chama de um fóton. Esse fóton, se ele tiver na frequência do visível, né, a gente chama de luz, a gente consegue enxergar por excitação eletrônica.
Então, lembra dessas ideias que a gente aprende normalmente no primeiro, nono ano, em alguns colégios? Pronto. Não era uma questão do modelo atômico, mas falava sobre essa ideia. O Enem adora muito cobrar fosforescência, fluorescência, que é a ideia de brilhar no escuro, parará. Também pode cair em física a ideia da iridescência, que é aquela coloração que é causada na bolha de sabão. Então a gente tem que tomar muito cuidado com questões como essa. Tá vendo que já foram 3 questões sem muita dor de cabeça. Ou seja, tranquilidade até agora nesse nosso Enem. Vamos para mais uma. Olha só, essa questão aqui O que que a é uma gente questão. tem? Uma questão que fazia tempo que não caía nesses moldes na prova do Enem, e ele diz assim: os pesticidas naturais vêm sendo utilizados no controle de pragas e doenças agrícolas como substituintes do pesticida sintético tradicional, por serem menos nocivos ao ambiente, biodegradáveis e minimizam o custo e os riscos relativos à lavoura. Por exemplo, os compostos 1 e 2 estão envolvidos na resposta de defesa das plantas. Os grupos funcionais presentes nesses compostos são importantes para suas propriedades e no controle de pragas. Aí ele coloca aí os dois compostos. Qual função orgânica corresponde ao grupo funcional presente nos dois compostos? Galera, vamos lá. Questãozinha muito clássica de cair na prova do Enem, questão de função orgânica, apesar que função orgânica não caía nesses moldes há muito tempo na prova. Ele está perguntando qual é a função em comum, então você sabe muito bem que quando a gente tem uma função orgânica como essa daqui, que eu estou marcando em preto, eu tenho o ácido carboxílico, beleza? Que eu tenho aqui, ó, o C dupla O ligado ao OH. Deixa eu pegar aqui, ó, OH, que é hidroxila, ligado ao C dupla O. Eu tenho a função ácido carboxílico, beleza? A próxima função, que eu vou pegar aqui numa cor diferente, muito cuidado com essa. Muita gente acaba confundindo que aqui, ó, quando eu tenho essa função aqui, em que eu tenho a hidroxila ligada em um carbono, só que esse carbono pertence a um anel aromático, isso significa dizer que esse composto ele é da função fenol. Beleza, pessoal? Então, cuidado com isso. Ele é um composto da função fenol. E aqui em cima é um composto da função ácido carboxílico. E como o Enem sabe que isso aqui é uma questão simples pra caramba, ele fez o quê? Ele colocou o composto aqui, ó, na sua cadeia condensada. Galera, mas aqui não tem mistério não. Quando o cara está estudando orgânico, uma das coisas que a gente tem que se preocupar são questões como essa, em que quando vem condensado assim, também é um composto da função ácido, COOH, beleza? Também é um ácido carboxílico, certo? Esqueci o acentozinho aqui do ácido, beleza? E para finalizar, pegar uma cor aqui diferente, essa função aqui, ó, que eu estou colocando em lilás para você, você percebe que é um C dupla O, também conhecido como carbonila, e essa carbonila ela está entre dois carbonos. Então, quando está entre dois carbonos, você tem um composto da função cetona. Beleza, pessoal? Então, a função em comum que eu tenho entre esses dois compostos é o ácido carboxílico. Então, nesse caso, o gabarito correto, letra A, de ácido carboxílico. Olha que questãozinha bacana que o Enem cobrou aqui para você. Opa, que o Enem cobrou para você, muito simples de ser feita. Tá vendo? Venhamos e convenhamos. Já são 4 questões feitas nesse Enem que teoricamente, não são questões de outro mundo para serem resolvidas. Não é aquela que você precisa ter um aprofundamento teórico brabíssimo para saber sobre elas. Essa última questão aqui, realmente você poderia precisar ter um pouquinho mais de aprofundamento, por conta que na questão 112 ele diz assim, ó, a nimesulida é um fármaco pouco solúvel em água, utilizada como anti-inflamatório, analgésico, antitérmico. Essa substância pode ser convertida em uma espécie eletricamente carregada de maior solubilidade em água, mediante o tratamento de uma base de bronze-tilore. Isso é uma espécie química capaz de capturar um próton. Na figura são representados os grupamentos presentes na estrutura química da minesulida. Aí está aqui, ó, o composto da minesulida já carregado. Aí ele pergunta o seguinte, ele coloca, né, os grupos aqui para você prestar atenção. Grupo metila, coloca grupo sulfonamida, grupo éter, grupo fenila, grupo nitrato. Aí agora ele diz assim, ó, vamos lá. Ele diz aqui para você, ó, na estrutura do fármaco, o grupo capaz de reagir com a base de Brown-Settlori é o grupo. Galera, vamos lá. Primeira coisa, quando você vê isso aqui na sua prova, aqui a concorrência realmente ela pira um bocado. Porque quando a gente fala aqui, ó, base de Brown-Settlori, a galera já pensa que é um negócio impossível de ser feito. E não é, turma. Não é a primeira vez que o Enem cobra isso. Isso eu lembro que foi no Enem PPL que ele cobrou o contrário. Ele queria saber qual era o composto que reagia com o ácido de Brownstein.
Gente, não importa se é o ácido de Brownstein, se é o ácido de Arrhenius, se é a base de Arrhenius, se é o ácido de Lewis, se é o ácido de Usanovic, não importa. A ideia da reação vai ser a mesma. A ácido vai reagir com base. Beleza? Então a ideia que ele queria aqui era que você procurasse alguém que reagisse com uma base. Ou seja, quando a gente procura alguém que reage com uma base, eu teria que marcar qual desses grupos aqui apresenta característica ácida. Aí que está o problema. Porque quando a gente vê uma questão como essa, a gente volta aqui nos grupos e percebe o quê? Eu tenho um grupo metila, aqui ó, opa, desculpa, bati aqui sem querer. Aqui ó, eu tenho um grupo metila que você está vendo aqui em cima, ó, grupo metila, beleza? Que não é um grupo nem ácido nem básico, é um grupo neutro. Você vê a fenila, mesma coisa, certo? Nesse caso, a fenila é apenas o benzeno como radical, ele não vai apresentar característica ácida, certo? Ele é neutro também. Nós vemos o éter, aqui o éter já seria meio que aquele que deixaria você em dúvida, né? Se seria ou não, mas é importante que você saiba que normalmente no ensino médio a gente sai sabendo que a função amina é uma função básica e o éter também pode funcionar como uma base. Como ele quer algo que reage com uma base, não seria a melhor opção marcar outra base. Teria que marcar algo ácido. E o que sobra aqui pra gente seria o quê? Seria a sulfonamida. Aqui teria duas formas do aluno lembrar. Ou ele teria que ter estudado as funções sulfuradas e lembrar do grupo sulfônico, que é um grupo ácido, ou lembrar da reação de substituição de sulfonação, que também representa a formação desse grupo sulfônico, que apresenta característica ácida. Então, nesse caso aqui, o grupo que iria reagir com a base, nesse caso, uma base de Brownstein, ele botou apenas para meio que assustar, seria justamente a sulfonamida. E o que daria o nosso gabarito como a letra o quê? Vamos ver aqui. Como letra A, mais uma vez. Então, pegar aqui nossa caneta, o gabarito correto da nossa questão de número. Deixa eu subir aqui. Do caderno amarelo, né? Lembrando, aqui, ó. Na questão 112 do caderno amarelo, seria a alternativa letra A. Ou seja, 5 questõezinhas que a gente fez aqui, uma realmente com um aprofundamento maior. Ou seja, o nível dessa questão aqui teria que ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de conhecimento. Mas também não era nada de outro mundo. Se o cara mantivesse ali com um basicão que ele consegue manter, ele conseguiria resolver uma questão como essa. Galera, então, espero que vocês tenham gostado, espero que eu possa ter sanado algumas dúvidas. Viram que algumas questões desse Enem, no caso 5 questões aí, né, das 15, um terço, pelo menos que a gente fez aqui nesse vídeo, não são nada de outro mundo? Então, fica aqui minha opinião, o Enem, ele vem mudando, então é necessário que a gente estude cada vez mais, procure se preparar cada vez melhor, e o aprofundamento é necessário sim, porque tanto nas provas de Química, Biologia e Física, cada vez mais eles vêm trazendo essas questões um pouco mais aprofundadas. Então, agradeço mais você que assistiu até aqui, espero que eu possa ter ajudado, a gente se vê na próxima. Valeu, galera!